Bom, pessoal, então a gente falou na primeira aula sobre as 4 etapas da jornada financeira: a visibilidade, organização, construção e usufruto. Agora a gente vai entrar na primeira dessas etapas, que é a etapa de visibilidade. Aqui não tem segredo, a gente vai precisar enxergar todos os nossas movimentações financeiras, as entradas e saídas, para poder, a partir disso, se organizar, né, fazer um diagnóstico, se organizar, colocar as nossas metas e ir atrás delas. Para fazer isso, a gente tem uma planilha que vocês têm o acesso a ela aí no material, e eu vou entrar aqui nessa planilha com vocês para explicar como que ela funciona, tá bom? Então, essa é a planilha que vocês têm para baixar, né? A planilha que chama Controle Orçamentário. Tá? O que é um orçamento, né? Antes de mais nada, esse palavrão aí do controle orçamentário. Nada mais é do que um plano sobre o que vai entrar de dinheiro, o que vai sair de dinheiro, né? Para a gente poder planejar para que não falte. Beleza, tem aí uma explicação, né? Vocês vão reparar que tem um código de cores aí na planilha, né, sobre onde você deve mexer, onde você não deve. Né, as células que estão em cinza com azul aqui são as células de entrada para facilitar a sua navegação. Então, onde está branco e preto, né, você não deveria mexer. Aqui a gente escolhe qual que é o primeiro mês da planilha. Então, minha planilha está começando aqui em 2024, mas eu poderia colocar ela para começar em 2025, por exemplo. Cotação do dólar, né, depois que o Google parou de mostrar a cotação do dólar, a gente precisa colocar isso aqui na mão, então vou atualizar com a cotação mais próxima da atual aqui. E vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente vai precisar vir aqui ó, nessa planilha de gastos e colocar todos os nossos gastos. Ah, de qual período, Guilherme? Eu sugiro pelo menos uns 3 meses. Tá? Pega os últimos 3 meses e coloca aqui. Então, a gente está gravando esse curso aqui no começo do ano, né? Estamos em março. Dá para pegar janeiro, fevereiro, março e já começar a ter o ano completo. Você está vendo esse curso em setembro? Se você quiser fazer desde o começo do ano, ótimo. Mas se não, faz pelo menos os últimos 3 meses, tá bom? E aí tem que ser todos os gastos mesmo, tá? Então, gasto de aluguel, gasto de condomínio, de luz, de água, de iFood, de absolutamente tudo. Um ponto importante é que gastos como cartão de crédito não podem ser lançados assim, né? Porque a gente gasto cartão de crédito para mim seria o gasto da mensalidade do cartão de crédito, se você eventualmente pagar a mensalidade no cartão. Né? Mas o valor da fatura você está pagando ali por uma série de itens que você tem que lançar aqui, tá bom? Individualmente, ou seja, fiz uma compra no iFood, peguei um Uber, fui no mercado. Por que eu preciso lançar esses itens individualmente? Porque cada um desses itens vai ser classificado de uma maneira diferente. Tá? E essas classificações são importantes para a gente entender como que a gente está gastando o nosso dinheiro. Quais são as classificações que a gente tem de gasto? Aqui nessa aba de categorias, eu estou colocando todas as classificações. Isso aqui é algo que eventualmente vocês podem mudar, tá? Vocês podem ajustar. E aí eu tenho o nome da categoria e alguns exemplos do que seria o que entra nessa categoria. Né? Então, por exemplo, moradia. O que vai entrar? Tudo referente à moradia. Então, entra o meu aluguel, se eu pago, se não, se eu estou fazendo financiamento do imóvel, entra a parcela do financiamento. Se eu pago condomínio, entra aqui. Água, luz, internet, residencial, entra aqui. Alimentação, eu gosto de separar em duas, né? O que é dentro de casa e o que é fora de casa. Por quê? Porque o que é dentro de casa, para mim, é básico. Né? Se eu estou comprando arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, isso é básico. Mas se eu estou saindo para comer num restaurante, ou se eu estou pedindo iFood, né, eu estou comprando comida pronta, eu estou pagando por um serviço ali, né, da pessoa que está preparando, da pessoa que está entregando, do ambiente que eu fui jantar. Então isso aqui para mim já é uma atividade de lazer. E é muito, você gasta muito mais se você ficar só comendo fora de casa. Né? Então aqui é legal fazer essa separação para a gente poder olhar essas duas linhas, como que elas evoluem ao longo do tempo e eventualmente a gente consegue economizar no fora de casa, por exemplo, aumentando um pouquinho o em casa. Tá? Aí tem a linha de saúde e beleza, onde eu coloco aqui plano de saúde, consulta com profissionais como médicos,
psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, exame, remédio, tá? Transporte, vou colocar parcela de financiamento de carro, moto, vou colocar o seguro, colocar a gasolina, colocar manutenção, colocar multa, colocar ônibus, colocar Uber, tá? Lazer e viagens, e aqui entra barzinho, entra festa, entra show, teatro, cinema, compra de alguma experiência, né? Educação, então você que está pagando do seu bolso aí pela plataforma da Elevate, esse gasto entra aqui em educação. Você está pagando para fazer um curso, uma pós-graduação, uma faculdade, entra aqui em educação. Tá? Vestuário e imagens, roupa, tênis, calçado, acessórios, ida ao salão de beleza, barbearia, entra tudo aqui. Aí eu ainda criei uma categoria aqui para dependentes, onde a gente pode colocar desde filho a pet, né, para a geração mais nova, que trocou o filho pelo pet, ou uma categoria de outros também, tá bom? Essas categorias vocês vão utilizar aonde? Aqui, quando a gente estiver lançando os gastos, escolhendo nesse menuzinho para cada um dos gastos. Então, comprei, fui ali jantar fora. Jantar fora, coloca o valor que você gastou jantando fora, gastei R$150. Jantar fora é o quê? É a alimentação fora de casa e coloca a data. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para 24. Porque aí os meus exemplos vão estar preenchidos. Tá? Da mesma maneira que a gente faz isso com gastos, a gente tem que fazer isso com a renda. Tá bom? Então aqui você coloca toda a sua renda. Eu coloquei aqui várias categorias para você utilizar, desde o salário CLT, salário PJ, trabalhos freelancers, outros trabalhos que você utiliza, rendas que você tenha, como por exemplo, eu recebo dividendos de um investimento que eu tenho, recebo se eu tenho um fundo imobiliário e ele paga, né, uma rentabilidade todo mês, entra aqui. Se eu tenho uma casa alugada, recebo aluguel, entra aqui nessa outras rendas, tá bom? Está aqui tudo bem classificado. Uma vez que a gente tenha preenchido gasto e renda, a gente vai poder olhar para o nosso plano mensal. Isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula, tá bom? Até lá.